Bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amálio Damas e hoje eu vou falar sobre O Dia de Julho, do Gilbert Hernandes, ou Gilbert Hernandes, tá? Eu não sei a pronúncia correta. Bom, falando um pouquinho dos irmãos Hernandes, os famosíssimos irmãos Hernandes, dá uma pesquisada que você vai ver a história de Jaime e Gilbert, que são os mais famosos, mas também tem o Mário e o irmão mais novo, que é o Ismael. São uma família de artistas. Eles criaram um quadrinho chamado Love and Rockets. Love and Rockets é um quadrinho que inspirou diversas gerações de artistas. Foi um quadrinho independente, underground, muito famoso nas décadas de 80. Eles lançaram Love and Rockets na década de 80 e foi um quadrinho que influenciou muita gente. Era um quadrinho diferente, que falava sobre uma cidade fictícia, Palomar. E como eles são descendentes de mexicanos, então tem essa coisa da cultura latina, da cultura mexicana, da cultura texana. Então fala sobre isso. O que é o dia de julho? Não é um dia, na verdade é a vida do julho, mas é aquela expressão que a gente fala que a vida parece que passa num segundo. E eles fazem exatamente isso, eles pegam aqui e contam a vida do Júlio desde o nascimento até a morte, em 100 páginas. Mas não é assim, primeira página é o primeiro ano, segunda página é o segundo ano, não é dessa forma. Existem pulos no tempo, é uma história linear, ela não tem idas e vindas temporais, né? Ela se passa linearmente, mas na vida do Júlio e da família dele. E aí você vai vendo ali todas as agruras da vida do Júlio, das tensões, das desilusões, das escolhas e também da família dele, né? E aí você vê cenas de cotidiano, não é nenhuma aventura espacial ou com uma trama mirabolante, não. São coisas do dia a dia que você acaba vendo nas relações humanas, isso é o mais importante. Então, acontece aqui, você vê a vida do Júlio e tudo que gira em volta dele e da família dele. Então você vê a história do pai dele, do tio, dos irmãos, de uma amiga e da irmã. Então todos os dramas familiares estão ali. Esse livro aqui me lembrou muito um filme que ganhou Oscar, não sei que ano, não vou lembrar agora, mas chama A Excêntrica Família de Antônia. É um filme sensacional, recomendo para vocês, que fala exatamente disso, de uma família disfuncional. Aqui não é bem uma família disfuncional, é uma família mais tradicional, digamos assim. Entretanto, tem uma pegadinha no final dessa questão do tradicional, né? Que é uma das dores do Júlio durante a vida dele. Então tem uma pegadinha no final, porque não é tão tradicional assim. E essa é uma das dores do Júlio aqui que aparecem no quadrinho, né? O desenho do Gilbert, ele é muito bacana, porque ele é um desenho simples. Você vai ver que tem traços muito simples, mas é uma narrativa muito poderosa e ela é preto e branco, né? Ela não tem tons de cinza, ela tem muitas rachuras e tem o preto e o branco. O uso do chiaro escuro aqui com ele é muito bem feito, né? E ele consegue passar exatamente o que ele deseja com o traço dele. Olha só que bacana. É um quadrinho preto e branco. O traço dele é muito eficiente, muito eficiente. Gostei quando ele desenha as crianças, parecem crianças de fato, né? Não é o John Byrne que parece que as crianças dele todas têm nanismo. Então, nada contra ter nanismo, mas se fosse uma história com pessoas que têm nanismo, beleza, mas aí ele desenha crianças como se todas fossem ter nanismo. Enfim, é um desenho aqui, ó, preto e branco, cheio de rachuras para designar alguns tipos de situações. Os cenários são muito bem feitos, é muito bem desenhado, tá? E bem desenhado, quando eu falo bem desenhado, não é que é o desenho do Alex Ross, né? Porque geralmente você fala isso, nossa, mas aquilo que é bem desenhado. Não é isso. É a narrativa dele e o jeito que ele coloca, que os enquadramentos são muito bem feitos para gerar. E outra, a passagem do tempo
ela é exemplar. Ele consegue dar exatamente a noção da passagem do tempo e você reconhecer os personagens em todas as fases da vida deles. Então você olha aqui, você sabe que aqui é o Júlio quando era criança, o Júlio quando era adolescente, o Júlio quando era adulto, o Júlio quando era idoso. Então você consegue ver todas essas nuances de todos os personagens. E é uma história muito bonita, assim, sabe? Aquela história que você... Na verdade, você tem uma mistura de sentimentos, né? Ela não te dá nem felicidade, nem tristeza, mas é uma história que te dá uma satisfação por você ter lido. Ela é uma história melancólica, né? É uma história melancólica porque o Júlio... É aquela coisa de ser você mesmo, de não desperdiçar a vida. Porque a vida realmente parece que ela vai passando muito rápido. E é engraçado eu ler essa história hoje aqui, porque o dia que eu tô gravando é o dia do meu aniversário. Então ela foi muito significativa para mim, assim. Até porque eu já tô na meia idade, então ela foi bem significativa para mim nessa questão de você pensar no desperdício de tempo, né? E como o tempo passa rápido. E foi isso que ele quis dizer aqui, né? Você vê, com uma HQ de 100 páginas, o cara consegue contar a vida de uma pessoa. E contar de uma forma eficiente. Um outro detalhe curioso desse livro é que ele não coloca nenhuma marca temporal em recordatório, em nada disso. Ele não fala, olha, 1910, 10 horas da manhã. Não. Ele vai colocando ali, com algumas menções de fatos históricos ali, você vai entendendo qual que é a época. Então, se você não conhece muito bem história, você vai ficar meio perdido. Mas quando ele menciona alguns nomes, algumas guerras, principalmente as guerras, isso também é uma coisa que ficou marcada ali. Tem algumas guerras que pontuam o tempo, né? Então, se você não estiver habituado a ver esse recorte temporal que ele fez aqui, que é mais ou menos de 1900 a 1990, é mais ou menos por aí, tá? Talvez até um pouquinho antes de 1900, mas enfim, eu não consegui, pelo menos precisaria fazer uma nova leitura para conseguir temporalizar essa história, colocar ela num recorte temporal. Mas assim, você consegue, por meio dessas dicas, estabelecendo qual que é a passagem do tempo. Isso foi muito, muito interessante. Mas para você que não está habituado a olhar a história e os fatos históricos dessa forma, é interessante para você, quando vir essas dicas, né, o nome de um presidente, o nome de uma guerra, alguma coisa assim, busca lá, dá uma pesquisada que você vai entender em que época que está passando. Isso também é outra coisa muito bacana dessa HQ aqui. Ela não tem recordatório, ela só tem diálogos e cenas mudas também, mas, né, quando é necessário. Mas ela não tem recordatórios, é uma coisa bem bacana também. A forma, ele achou uma forma de contar a história, ele fez a narrativa de uma forma não usual, né, que você não vê tanto assim. Não é tão comum essa forma que ele fez a narrativa. Então hoje a minha recomendação é O Dia de Júlio, da editora Nemo, do Gilbert Hernandes, um dos irmãos Hernandes famosos por Love and Rockets. E aqui o Gilbert Hernandes conta o Dia de Júlio. Muito obrigado e até a próxima. A rede de canais Pode Debater tem programas todos os dias. Segunda-feira temos a gravação do nosso podcast ao vivo. Terça-feira temos o Pode News com as notícias da semana. Quarta-feira temos o Pode Animar com uma resenha de uma animação. Na quinta-feira é dia de entrevistar algum artista conhecido do meio dos quadrinhos. Na sexta-feira temos o Pode Discordar, onde nós destruímos o sonho da sua infância. E no sábado temos o Pode Debater Quadro a Quadro e todos os dias o Pode Resenhar.